Graça e paz, irmãos. Queridos, hoje nós vamos meditar num texto que o Espírito Santo colocou no meu coração no início da semana. A igreja, ela não é do pastor. Nós, batistas, na nossa declaração doutrinária, na nossa doutrina, sabemos, todo batista, que o cabeça da igreja é Cristo. A igreja, ela é do Senhor. E o pastor é apenas um servo que está a serviço do Senhor. Então fique de pé. E por isso vamos ler um texto nessa noite de 2 Pedro, capítulo 1. O Espírito Santo, ele não erra. Esse texto já foi lido hoje pelo Jean no início do culto. E nós vamos estar lendo mais uma vez. E vamos, com a ajuda do Santo Espírito, vamos tirar algumas lições para colocarmos na nossa vida, em nossas vidas. Você colocar em sua vida, eu na minha, para que possamos nos apresentar diante de Deus como um discípulo aprovado. 2 Pedro, capítulo 1, até o verso 11. Vou ler na Bíblia NVI. Essa palavra não é daquele tipo que vai trazer sonhos, despertar sonhos e aquela palavra bonita que às vezes gostamos de ouvir. Mas ela é bonita também no sentido de maturidade cristã, o desenvolvimento da vida cristã. Então nós vamos pensar muito hoje, nessa noite, na vida do crente, na vida do discípulo, na vida do Filho de Deus. Então por isso o tema maturidade cristã. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou extremamente apaixonado nesses textos, como Pedro, Tiago, quando diz aqui, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto,
irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se assim agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino do eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 19 diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Vamos ler todos juntos o verso 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Podeis sentar. Queridos, esse texto ele é muito precioso. Leia em casa novamente. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. A primeira carta, Pedro fala para a igreja sobre os perigos de fora. A segunda carta, Pedro fala para a igreja dos perigos internos, ou melhor, perigos de dentro. Os perigos que estão no seio da igreja, dentro da igreja. E um dos perigos que existe e é real e que está no meio da igreja, dentro da igreja, é a imaturidade cristã. Não esqueça disso. A imaturidade espiritual é um grande perigo que habita dentro do seio da igreja. E nesse tempo de pandemia trouxe à tona muitos problemas, e um dos problemas é a imaturidade de muitos crentes que um dia professaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A falta de maturidade tem sido o problema de milhares e milhares de muitos que professam Jesus como Senhor e Salvador. A imaturidade desses crentes e de muitos irmãos, isso mostra a ausência, as cadeiras vazias de muitos templos. Muitos estão cultuando via a internet, estão congregando por meio internet, online, ouvem a pregação numa igreja de certo estado, o louvor de uma outra igreja em um outro estado, e oferta noutra igreja, e muitos ainda estão buscando ainda em redes sociais, pastores, pessoas que estão ensinando, e muitas vezes falar bonito, quase todos nós sabemos. E isso tem sido um problema para a vida de muita gente, muitos que se declaram discípulos de Jesus.
a imaturidade. A maturidade ajudará o cristão nas provações. O crente maduro sabe se posicionar diante das heresias, dos ensinos que são disseminados por todas as vias. O crente maduro saberá se comportar diante das tentações. O crente amadurecido sabe o que fazer com sua vida no presente, tem consciência da sua condição humana pecaminosa e se santifica buscando por meio da palavra, mas tem consciência também do futuro, da vida, do futuro que há de vir. Uma pessoa que se converteu, mas não cresceu, que entrou pela porta da salvação, mas que não é perseverante em buscar o alimento por meio da palavra, da oração, é um imaturo espiritual. E queridos, quanta gente está vivendo nesse nível da imaturidade? Uma pessoa imatura, ela não consegue discernir bem os espíritos que vêm de todos os lados. Além do mais, fazem outros tropeçarem na fé com um estilo de vida doentio, com práticas, costumes e às vezes com a sua própria fala. Há muitos problemas sérios, uma vida imatura. Não crescem, estão atrofiados, escorregam com frequência, escandalizam outros, dão trabalho para o pastor e até para o próprio Deus. É um problema sério a imaturidade. A imaturidade que nos leva a aceitarmos as heresias. Tem pessoas que dizem assim, com uma fé até boa, com a intenção boa: falou de Deus, entra na minha casa e eu ouço e aplico os ensinos na minha vida. Não é assim. Estão falando muito de Deus por aí, mas não é todos que falam de Deus que são confiáveis. Então, diante de uma sociedade que não há referência nenhuma, perdemos o sentido em muitas coisas. Não há sentido na ação social, referência na ação social, na questão educacional, na questão política. Eu estava ontem assistindo um jornal, acho que todos os irmãos aqui viram isso. Os políticos brasileiros elaboraram um orçamento para a próxima campanha política, não sei se é para a próxima ou para as próximas, de quase 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões em reais. 5 bilhões e 700 milhões. Eles estavam com um orçamento aproximadamente 2 bilhões, era um pouco menos. E agora eles estipularam para 5 bilhões e 700 milhões e mais alguma coisa. Então você percebe que não há referência, não há sensibilidade, e diante de uma realidade dessa, a gente percebe claramente que eles estão legislando em causa própria. Paralelo a essa reportagem, mostrou alguns estados
onde as pessoas estão vivendo precariamente. Então, é a situação que estamos vivendo. E um crente imaturo, vivendo num contexto como esse, ele sofrerá consequentemente as ações da sua imaturidade. Então, queridos, nós precisamos de desenvolvermos na nossa vida a maturidade cristã. E é bem visível a falta de maturidade na vida de muitos que se declaram filhos de Deus. E como desenvolver a maturidade? Temos aqui a palavra de Deus. Deus, na sua provisão, nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Se eu quero sair do nível da imaturidade e desenvolver uma vida madura, é necessário abraçarmos, tomarmos posse daquilo que Deus já nos deixou em sua palavra e das suas promessas para o nosso dia a dia. Por exemplo, esse texto que acabamos de ler, no versículo 3, em seu divino poder nos deu tudo o que necessitávamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Na palavra de Deus, aqui, nas promessas do grande Deus, dos sims de Deus, mais de 600 promessas de Deus, nós temos o suficiente para desenvolvermos uma vida madura, uma vida equilibrada, por meio da sua palavra. Deus nos deu tudo, podemos avançar. As promessas de Deus são para o nosso fortalecimento. Olha uma promessa de Deus, a vinda do Espírito Santo. Onde habita o Espírito Santo no coração, na vida do crente? No coração. O crente que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem essa promessa de Deus garantida, o Espírito Santo de Deus habita no seu ser. É uma das promessas de Deus. Ele nos deu tudo. O Espírito Santo é a capacitação de Deus para desenvolvermos amadurecimento na nossa vida cristã. Quando nós nos convertemos, ouvimos muito isso quando aconteceu a conversão de cada um. Agora você precisa orar. Agora você precisa estudar as Escrituras. Agora você precisa tirar um tempinho para Deus. E ainda o texto prossegue. E temos aqui o crente maduro, ele tem algumas virtudes, ele demonstra isso em sua vida diária. A partir do versículo 5, ele diz: por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade o amor. O crente maduro vai evidenciar em sua vida essas virtudes. Ele é perseverante, ele abraça o conhecimento, ele tem domínio próprio,
ele desenvolve uma vida de generosidade, de fraternidade. Mas, por outro lado, aquele que entrou pela porta da salvação e não desenvolveu na vida cristã, ele demonstra isso, o imaturo, de uma outra maneira. Não cresce na fé, não conhece a Deus, não tem domínio próprio, não é perseverante. E quanta gente na igreja que estão há anos e anos, mas que são assim, imaturos. Não são perseverantes, não são tolerantes, são pessoas sem domínio próprio, pavio curto, e falam tudo que vem na boca, e às vezes terminam afastando pessoas até da própria igreja. Precisamos de maturidade, porque o maduro ele consegue discernir o espírito, ele consegue discernir os espíritos de enganação, mentira. A imaturidade aprisiona no lugar da ignorância. A imaturidade aprisiona no lugar da ignorância. Mas o Espírito Santo, a nós entregue, ele nos dá o alimento, a fé, o conhecimento, a maturidade que precisamos. Queridos, eu sei que não é uma mensagem daquelas que muitas vezes gostamos de ouvir, mas ela faz parte para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Quanta imaturidade! E muitos imaturos estão se alimentando de muitas fontes. E isso é um perigo muito grande. Entenda nessa noite que Deus já nos deu tudo o que precisamos. Precisamos buscar a maturidade. E tem tanta gente, há tantos anos, que estão na igreja, mas que demonstram no dia a dia da vida essa imaturidade. Mas uma pessoa madura, uma outra característica também de uma vida madura, é uma vida que frutifica. E essa frutificação, ela não é forçada. Uma árvore, quando vai produzir seu fruto, ela não força, é natural. O crente maduro, ele frutifica. E não é algo forçado, é algo natural. O crente maduro tem uma visão clara sobre sua vida, sua condição e sobre o papel de Deus em sua vida. O crente maduro tem isso, mas o imaturo não consegue discernir. Os que são maduros, além de serem frutíferos e terem uma visão clara, têm segurança, uma vida de estabilidade. Sabe para onde vão, sabe a quem estão servindo e sabe aonde buscar o alimento cotidiano para o dia a dia da sobrevivência espiritual. Mas o imaturo, ele fica aqui, fica ali, parece que nada sacia. Há uma fome insaciável. Queridos, Deus já nos deu tudo aqui nessa palavra. Eu lembro de um apresentador de um programa de Barra Pesada, lá em Roraima, tinha um programa chamado Barra Pesada, aqui acho que é Balanço Geral. E o nome dele era Isaías Maia. E quando chegava naqueles casos que a polícia pegava agressores das mulheres, os homens que agrediam suas esposas, suas companheiras, ele fazia uma zoada, ele dizia tem que matar, tem que prender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Aí quando foi um dia, descobriram que ele tinha 2 mulheres. E uma estava aprisionada dentro da sua casa. Ele saía para o trabalho e fechava a casa, por fora as portas, e ela não podia sair. E a outra, em um outro lugar, ele agredia fisicamente. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente ensinando a Bíblia, mas que aparenta ali uma coisa, mas muitas vezes por trás tem uma vida demoníaca. O imaturo, ele busca esses alimentos e muitas vezes ele é vítima dessas situações, de pessoas que são diabólicas, são falsos e que não vivem aquilo que estão ensinando. Então sejamos maduros. A maturidade de uma pessoa protege dos tropeços. A maturidade de uma pessoa os protege dos enganos e das mentiras. E quanta mentira temos por aí! Há muita mentira entre nós. Há muita mentira nas redes sociais. Há muita mentira entre aqueles que se declaram pastores, apóstolos, bispos e etc. Deus já nos deu na sua palavra o suficiente. Não precisamos estar buscando em outras fontes. Isso é coisa de imaturo. Então, queridos, quanta gente está vivendo nesse tempo essa vida de imaturidade? Busque na palavra. Você já tem as promessas de Deus no seu coração. As promessas de Deus têm o Espírito Santo. Então busque. A pessoa madura é uma pessoa de olhos abertos. A pessoa madura é uma pessoa preparada. Olha o que diz o verso 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, precisamos de desenvolvermos uma vida de maturidade. A maturidade vem pela palavra. A palavra de Deus, na leitura diária, desenvolvendo uma vida de devocional diariamente. Crentes imaturos não conhecem a palavra. Crentes imaturos, eles ficam só escutando ali e fazem às vezes interpretações erradas do próprio texto. Então, estude a palavra. Assim, por meio da palavra vem a maturidade. Temos que abrir mão de alguma coisa para dedicarmos à leitura da palavra. Crentes imaturos não conhecem a palavra. Não podemos viver como as virgens nécias, com lâmpadas na mão, mas sem azeite na lamparina. Nós temos a palavra, mas precisamos conhecer. E assim, vamos desenvolver uma vida madura diante de Deus. Há muitos que suas lâmpadas estão apagadas, vidas apagadas, crentes imaturos que não conhecem a palavra, mas que ficam escutando tudo o que dizem por aí. E eu quero encerrar lendo um texto de Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha só o que diz esse texto bem conhecido. Espera o Heitor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Sabe, queridos, pregar, expulsar demônios não significa que essa pessoa é salva.
mesmo porque o demônio não sai pela força da pessoa, mas sai pela força do poder do nome de Deus. Então muitos, e olha o que diz aqui na última parte: em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Muitos vão se decepcionar quando chegarem diante de Deus. O que Deus espera de cada um de nós é uma vida madura. O Senhor dirá, o restante dos versículos: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Tem mais uma parte, Heitor? 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E Deus dirá isso para aqueles que estão pregando por aí, profetizando e expulsando demônios. Cuidado, queridos. Um amadurecimento, só podemos vencer a imaturidade estudando a palavra do Senhor. Aqui é suficiente. E ainda para concluir, quem escreveu essa carta foi Pedro. E no início da sua caminhada, Pedro se demonstrou um homem imaturo. Foram muitas as ações, atitudes de Pedro que demonstram que ele foi imaturo no início da sua caminhada com Cristo. Mas no final da sua caminhada com Cristo, Pedro experimenta uma fase madura de sua vida. E a história diz, a tradição, que quando Pedro foi martirizado, morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, queridos, cuidado com a imaturidade. Há muita mentira espalhada por todos os lugares, mas seja maduro. Ore e leia a palavra do Senhor, busque o Senhor. Amém? E aí um versículo para encerrar, aquele versículo bem conhecido de Mateus capítulo 6, versículo 36, o que diz? Buscai, esperar o Heitor projetar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem a Deus. Cuidado com muita coisa por aí, mas busque a Deus por meio da sua palavra. Fique em pé, vamos orar. Vou pedir à irmã Virgínia que ore, para que Deus, a palavra nessa noite, ela é bem dirigida à vida cristã. Faz parte, ela é o alimento que nós precisamos. E quero que você saia daqui pensando pelo menos em duas palavras: imaturidade e maturidade. Escolha ser uma pessoa madura. E uma pessoa madura, ela se detém aqui na palavra. Uma pessoa imatura, ela dispersa as pessoas, ela é nécia, ela se torna escrava de costumes e práticas. Busque a Deus, desenvolva uma vida de maturidade.